Na década de 1970, recebemos um sinal de rádio que durou mais de 1 minuto, e até hoje ninguém sabe o que era ou de onde vinha. Mas agora surgiu uma nova teoria. Será que o mistério pode finalmente ser resolvido? Em 1977, às 11h16 da noite, um telescópio em Ohio captou algo muito incomum no espaço. Era um sinal de rádio super curto, com apenas 72 segundos de duração. Era tão forte e estranho que o cientista que o encontrou escreveu "Uau" em tinta vermelha ao lado dele. É por isso que ele é chamado de sinal Uau. No espaço, o gás hidrogênio às vezes libera ondas de rádio, um tipo de radiação eletromagnética. Elas são emitidas em uma frequência específica, que é como uma assinatura exclusiva do hidrogênio. Isso nos ajuda a encontrar, identificar e estudá-lo. Graças a isso, notamos que a frequência do sinal Uau veio do mesmo lugar que esse gás. Mas isso não ajuda muito, pois ainda não temos ideia do que o emitiu. O que é ainda mais estranho é que o sinal só aconteceu uma vez. Embora tenhamos nos esforçado muito para ouvi-lo novamente, nunca conseguimos. E sem a repetição, ficou impossível dizer o que era. É difícil até mesmo obtermos a localização precisa porque o sinal teve vida curta. Depois de uma certa distância, é muito difícil dizer de onde estão vindo os diferentes sinais de rádio, e foi aí que as teorias começaram. Essa frequência específica em que o Uau estava é especial. Ela não está lotada com muitos outros sinais. É como encontrar um local silencioso em uma sala barulhenta. Como não há muita interferência ou ruído, se você enviar um sinal nessa frequência para muito longe, ele não se perderá nem ficará distorcido. E isso é curioso, pois significa que pode ser o lugar perfeito para enviar mensagens se quisermos nos comunicar com qualquer criatura extraterrestre que esteja por aí. Então, será que estão tentando entrar em contato conosco? Bem, essa é uma possibilidade científica real. Ninguém sabe ao certo o que causou o Uau, mas se foi algo extraterrestre, definitivamente não se comunicou da maneira como fazemos. O sinal não se parecia em nada com uma mensagem deliberada. E é estranho que tenha acontecido apenas uma vez. Se fossem pequenos seres verdes tentando entrar em contato conosco, seria incomum que tentassem apenas uma vez. Mas, por precaução, em 2012, no 35º aniversário do Uau, decidimos enviar várias mensagens para determinadas estrelas. Usamos um código especial para garantir que qualquer criatura extraterrestre que as recebesse saberia que eram de seres inteligentes como nós. Bem, na maioria inteligentes. Até usamos muita energia para garantir que pudessem viajar muito longe. Os cientistas tiveram muitas ideias sobre a possível origem do Uau, mas nenhuma é amplamente aceita. Sabemos com certeza que não veio de qualquer coisa da Terra. O ruído do planeta pode interferir às vezes, mas esse sinal definitivamente veio do espaço sideral. Havia também uma teoria de que poderia ter ricocheteado em algum lixo espacial e voltado para cá. Porém, mais tarde, percebemos que os requisitos para que isso acontecesse eram muito improváveis. Uma ideia possível é que o sinal pode ter sido causado por cintilação no espaço, como as estrelas no céu. Porém, mesmo que seja verdade, não exclui a possibilidade de que tenha sido produzido por algo artificial. Outra ideia é que pode ter vindo de algo que esteja girando, como um farol. Quem sabe de um sinal que mudou sua frequência ao longo do tempo, ou apenas uma explosão única. Já se passaram 50 anos desde que ele foi captado. Mas recentemente surgiu uma nova ideia sobre sua origem. Imagine um cometa atravessando o espaço, deixando um rastro de gás atrás de si, como uma cauda. Essa pode ser a chave para entender o misterioso sinal de rádio que chamou a atenção dos astrônomos há tantos anos. Um deles observou o Uau e pensou que ele poderia estar conectado a um cometa chamado 266P/Christensen. Sim, é um nome grande. Esse cometa está a cerca de 1.800 anos-luz de distância e não era conhecido em 1977, quando o sinal foi detectado pela primeira vez. Mas agora poderia explicar as estranhas ondas de rádio. Os cometas podem emiti-las à medida que se aproximam do Sol. É como se os gases ao redor deles começassem a zumbir com energia. Esse ruído pode ser o motivo do Uau. Para testar essa teoria, usamos um radiotelescópio para ouvir as ondas de rádio de outros cometas. Descobrimos que alguns de fato as emitiam na mesma frequência do Uau. Em seguida, apontamos os telescópios para esse cometa específico quando ele passou pela mesma parte do céu em que o Uau foi detectado. As ondas de rádio do cometa podiam coincidir com o famoso sinal. E embora o cometa não estivesse exatamente no mesmo local, estava próximo o suficiente para que tivéssemos a sensação de que estávamos no caminho certo.
também pode ter sido causado por nuvens de hidrogênio de 2 cometas, o que mencionamos, e outro P/2008Y2. Quem escolhe esses nomes? Mas nem todos estão convencidos dessa ideia. Alguns dizem que a teoria sobre 2 cometas causando o sinal não faz sentido, porque esses corpos espaciais não costumam emitir ondas de rádio da maneira necessária para explicar o UAU. Além disso, ele não se repetiu e ocorreu apenas uma vez, o que é estranho se for realmente um cometa que espalha seus gases em uma grande área, portanto o sinal teria permanecido por mais tempo. O telescópio usado para detectá-lo deveria tê-lo captado 2 vezes em um curto espaço de tempo, mas não foi o que aconteceu. Além disso, o cometa não teria saído da visão do telescópio tão rapidamente. Isso mostra que precisamos aprender mais sobre como e por que os cometas emitem essas ondas de rádio, especialmente na mesma frequência do UAU. Há muitos sinais misteriosos e interessantes no espaço. A maioria vem de eventos naturais, como algo chamado de rajadas rápidas de rádio. Essas explosões de energia são incrivelmente potentes e ocorrem em todo o céu, mas suas origens ainda não estão claras. Elas duram apenas uma fração de segundo. Talvez o telescópio tenha capturado apenas uma parte de uma dessas explosões. Há também um sinal estranho que estamos recebendo desde 2018. Na verdade, se repete a cada 22 minutos, mas apesar de nossos esforços, não conseguimos descobrir de onde vem. Começou em 1988 e estamos investigando esse mistério há 36 anos. Pelo menos aqui sabemos a distância do objeto misterioso que está enviando os sinais, uma distância de 15.000 anos-luz. Alguns especulam que esses sinais podem ser de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco. No entanto, sem evidências sólidas, não podemos afirmar com certeza, pois isso continua sendo especulação. Outra explicação é a teoria do pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons que emitem feixes de energia semelhantes ao que estamos observando com os sinais. Entretanto, o comportamento dos sinais não se alinha perfeitamente com o que sabemos sobre os pulsares. Há ainda a teoria dos magnetares, que sugere que esses sinais podem estar vindo de estrelas de nêutrons supercarregadas chamadas magnetares. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explica totalmente o fenômeno. Talvez haja algo novo e não descoberto no universo. Assim, embora os cometas sejam uma possibilidade, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o UAU. Não sabemos o que o causou e talvez nunca saibamos, nem mesmo se veio do espaço profundo ou de algum lugar dentro do sistema solar. De qualquer forma, mesmo que o UAU tenha tido uma causa natural, não significa que não exista vida extraterrestre. O estudo que falou sobre isso também discutiu uma estrela semelhante ao Sol, que poderia ser um ótimo lugar para procurar sinais de tecnologia do espaço. Há mais 14 estrelas semelhantes ao nosso Sol no espaço, embora não tenhamos certeza absoluta sobre seu brilho. Isso abre possibilidades interessantes para a busca de sinais de civilizações avançadas além da Terra. Uau! Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu.
Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se supercompacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram. O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios X, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flechas de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares.
Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão, ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil.
Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do Sistema Solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa.
Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a fonte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Todos os planetas do Sistema Solar estão lentamente se alinhando. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno estão prestes a formar uma linha reta. Este evento, chamado de Desfile de Planetas, ocorre uma vez a cada 176 anos. A última vez que isso aconteceu foi há quase 40 anos. E foi uma ótima chance de explorar todos eles de uma só vez. Em 20 de agosto de 1977, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Centro Espacial Kennedy da NASA. Elas foram testemunhar o lançamento da missão espacial mais ambiciosa e distante da história. 5, 4, 3, 2, 1, partiu! O foguete Titan decolou da Terra e deixou a atmosfera. Assim que chegou ao espaço sideral, lançou a sonda Voyager 2, que começou sua jornada. Ela consistia em um ônibus de meio metro de altura e quase 2 metros de largura. Além disso, havia uma antena redonda de 3,5 metros de largura. A maior parte do equipamento científico foi montada em uma lança que se estendia 2,5 metros para fora. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1, uma sonda espacial idêntica, partiu de nosso planeta e nos enviou fotos da Terra e da Lua. Logo, ultrapassou a Voyager 2, lançada 2 semanas antes. É por isso que a segunda sonda tem o número 1 em seu nome. E assim começou sua jornada pelo espaço escuro. 5 de março de 1979, a cerca de 4 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. A Voyager 1 se aproximou de Júpiter e preparou seu equipamento científico para explorar o planeta. A sonda tinha vários equipamentos, incluindo um sistema de 2 câmeras com lentes teleobjetivas e grande-angulares. Dessa maneira, poderia tirar fotos completas, assim como em close-up, de lugares específicos do planeta e seus satélites. A sonda também tinha um sistema de radiociência para determinar a composição atmosférica, o peso e os campos gravitacionais dos planetas que encontrasse. Espectrômetros infravermelhos e ultravioletas podem ajudar a medir a radiação e a temperatura invisíveis ao olho humano. Vários sensores foram usados para examinar os raios cósmicos. A Voyager 1 foi a primeira a encontrar vulcões fora da Terra. Eles estavam no satélite de Júpiter, Io, onde há dezenas de vulcões ativos que constantemente expelem lava. Em seguida, a sonda apontou suas câmeras para a Grande Mancha Vermelha. Foi assim que as pessoas aprenderam que era uma tempestade gigante, semelhante a um ciclone, que não parou durante toda a história das observações de Júpiter. Foi também a primeira vez que raios foram detectados fora do nosso planeta natal. E no espectro invisível, a Voyager 1 notou que Io agia como um gerador elétrico para Júpiter. Íons, que são partículas carregadas, voavam constantemente em direção ao gigante gasoso. Esta corrente elétrica era de 5 milhões de amperes. Logo, a Voyager 1 continuou sua jornada.
5 meses depois, a Voyager 2 também se aproximou de Júpiter, que tem anéis ao redor. No entanto, eles não são como os de Saturno. Os de Júpiter consistem principalmente de poeira. Quando os satélites rochosos do planeta colidiram, se transformaram em pequenos detritos. Gradualmente, se transformaram em poeira fina. Então, a Voyager 2 se aproximou da Europa. Esta lua está completamente coberta por uma crosta de gelo, e abaixo dela pode haver um oceano líquido onde é capaz de existir vida. A Voyager 2 foi a primeira a capturar as rachaduras na crosta de gelo desse satélite natural. Enquanto voava perto de Io, a Voyager 2 descobriu que 6 vulcões em sua superfície ainda estavam em erupção. Isso significava que os períodos de atividade deles poderiam durar meses. Ambas as sondas espaciais circularam o gigante gasoso várias vezes e depois foram mais adiante no espaço. Tal manobra gravitacional permitiu que ganhassem mais velocidade e economizassem combustível para a viagem. Em 9 de novembro de 1980, a Voyager 1 já havia viajado 8 distâncias Terra-Sol desde a partida. Então chegou a Saturno e descobriu 3 novos satélites do gigante gasoso: Atlas, Prometeu e Pandora. Isso provou a teoria de que essas foram as luas que mantiveram os anéis do planeta alinhados. Também descobriu-se que, ao contrário dos de Júpiter, os anéis de Saturno também continham gelo. A Voyager 1 deu uma conferida em Titã, o maior satélite de Saturno, que é 50% maior que a nossa Lua e tem até uma atmosfera. É o único lugar no Sistema Solar, além da Terra, onde é provado que a água líquida existe. É por isso que os cientistas não negam a possibilidade de vida lá. Então, na hora de outra manobra de gravidade. A sonda mais uma vez se afastou da órbita do planeta. Desta vez estava mirando para cima em relação à linha do desfile dos planetas. Quase um ano depois, a Voyager 2 chegou lá. Ela fez um sobrevoo em vários satélites gelados de Saturno. Supostamente, há muito tempo, essas luas colidiram e retiraram enormes pedaços de gelo e rocha um do outro. Esses detritos orbitaram Saturno, colidiram e lentamente desmoronaram em poeira, consistindo de gelo e rocha. Foi assim que nasceram os famosos anéis de Saturno. Outra manobra de gravidade e a Voyager 2 partiu para o próximo gigante gasoso. 5 anos depois, chegou ao seu destino a 17 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem se aproximou de Urano. A Voyager 2 descobriu 11 novas luas ali. Também descobriu que Urano era o planeta mais frio do Sistema Solar. Sua temperatura é de menos 213 graus. Isso é 4 vezes mais frio do que a temperatura no Polo Sul. Naquela época, a rede de espaço profundo estava sendo testada na Terra pela primeira vez. É uma rede de radiotelescópios em todo o planeta. Eles miram em certos pontos do céu para estabelecer comunicação com objetos extremamente distantes. Esses telescópios têm recebido com sucesso sinais das Voyagers 1 e 2. 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 já havia percorrido 23 distâncias Terra-Sol e chegou a Netuno. Foi a primeira vez que as pessoas receberam imagens tão próximas desse planeta azul. A sonda descobriu 6 novas luas ali e também tirou as primeiras fotos dos anéis do planeta. Os engenheiros desligaram as câmeras do objeto espacial para poupar energia e poder usar o seu computador principal e os instrumentos que mediram o vento solar e interestelar. A Voyager 2 deixou Netuno e foi para o espaço profundo. Por isso, não precisava mais das câmeras. Alguns meses depois, a 1 enviou sua última foto para a Terra. Era um retrato de família de todo o nosso sistema solar. Cada ponto pálido era um planeta. Você mal consegue reconhecer a Terra na imagem. Depois disso, a câmera foi desligada para economizar energia. Este foi o início da missão interestelar para a Voyager 1. Por 15 anos, ela estava voando para a borda do sistema solar. Em 16 de dezembro de 2004, passou pelo choque de terminação. É aqui que o vento solar de repente desacelera e esquenta após colidir com o vento interestelar. A sonda espacial conseguiu suportar esse teste e continuou sua jornada. Em 2007, a 2 cruzou o mesmo limite. Nesse ponto, os sensores registraram uma temperatura de cerca de 130 graus, mas a sonda conseguiu resistir a isso e continuou sua jornada pelo cosmos escuro. Ambas as Voyagers se moveram pelo espaço interestelar em direções diferentes e descobriram que a heliosfera, essa bolha de vento solar, não é perfeitamente redonda,
parece mais com um ovo. 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Agora também é o mais distante da história humana. Em 5 de novembro de 2018, a 2 também deixou o Sistema Solar. As duas sondas continuaram sua jornada para o espaço profundo. No momento, as Voyagers estão operacionais há 44 anos. A 1 percorreu 153 distâncias Terra-Sol e está avançando a mais de 61 mil quilômetros por hora. Em cerca de 300 anos, as duas chegarão à nuvem de Oort. Essa é uma região hipotética ao redor do Sistema Solar, com nada além de asteroides e blocos de gelo. Os cientistas acreditam que podem atingir as estrelas mais próximas nos próximos 40 mil anos. Talvez um dia entrem nesses sistemas estelares e explorem mundos desconhecidos. Pode haver planetas ali que se pareçam com os nossos. As sondas podem até encontrar uma civilização inteligente lá. Por este motivo, cada Voyager carrega um disco de ouro com uma mensagem. Existem 115 imagens. Entre elas estão nossos sistemas numéricos, um mapa do Sistema Solar e imagens dos planetas, diagramas de DNA humano, retratos de pessoas e paisagens da Terra. Há também saudações em 55 línguas, incluindo a mais antiga e mais nova delas. E ainda 90 minutos de música de todos os cantos do nosso planeta. As Voyagers ainda carregam um dispositivo para reproduzir esses sons. Se outra civilização se apossar desse disco, seus cientistas podem decodificar os dados passo a passo. Então, essa civilização pode decidir nos fazer uma visita amigável. No entanto, terá que repetir a jornada heróica das Voyagers. Dezenas de anos-luz através do espaço escuro. Em seguida, cruzando a fronteira do Sistema Solar. E, finalmente, passando por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e o cinturão de asteroides em direção ao pequeno planeta azul. Só podemos esperar que as pessoas sejam avançadas o suficiente para recebê-las. Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno, mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o Próxima Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido, e assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento, e sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Próxima Centauri B tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem.
Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção, e as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem. 4,2 milhões em 1974, quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual esta mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da Próxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. E então, vamos usar a nossa máquina de computação superpoderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de uau incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu uau na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na Próxima Centauri. O brilho da estrela aumentou 1000 vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a Próxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta Próxima Centauri B recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos, e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço?
Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos. Mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo,
Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 quilômetros acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta não muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 quilômetros, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 quilômetros de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta não, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver.
A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Todos os planetas do Sistema Solar estão lentamente se alinhando. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno estão prestes a formar uma linha reta. Este evento, chamado de Desfile de Planetas, ocorre uma vez a cada 176 anos. A última vez que isso aconteceu foi há quase 40 anos. E foi uma ótima chance de explorar todos eles de uma só vez. Em 20 de agosto de 1977, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Centro Espacial Kennedy da NASA. Elas foram testemunhar o lançamento da missão espacial mais ambiciosa e distante da história. 5, 4, 3, 2, 1, partiu! O foguete Titan decolou da Terra e deixou a atmosfera. Assim que chegou ao espaço sideral, lançou a sonda Voyager 2, que começou sua jornada. Ela consistia em um ônibus de meio metro de altura e quase 2 metros de largura. Além disso, havia uma antena redonda de 3,5 metros de largura. A maior parte do equipamento científico foi montada em uma lança que se estendia 2,5 metros para fora. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1, uma sonda espacial idêntica, partiu de nosso planeta e nos enviou fotos da Terra e da Lua. Logo, ultrapassou a Voyager 2, lançada 2 semanas antes. É por isso que a segunda sonda tem o número 1 em seu nome. E assim começou sua jornada pelo espaço escuro. 5 de março de 1979, a cerca de 4 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. A Voyager 1 se aproximou de Júpiter e preparou seu equipamento científico para explorar o planeta. A sonda tinha vários equipamentos, incluindo um sistema de 2 câmeras com lentes teleobjetivas e grande-angulares. Dessa maneira, poderia tirar fotos completas, assim como em close-up, de lugares específicos do planeta e seus satélites. A sonda também tinha um sistema de radiociência para determinar a composição atmosférica, o peso e os campos gravitacionais dos planetas que encontrasse. Espectrômetros infravermelhos e ultravioletas podem ajudar a medir a radiação e a temperatura invisíveis ao olho humano. Vários sensores foram usados para examinar os raios cósmicos. A Voyager 1 foi a primeira a encontrar vulcões fora da Terra. Eles estavam no satélite de Júpiter, Io, onde há dezenas de vulcões ativos que constantemente expelem lava. Em seguida, a sonda apontou suas câmeras para a Grande Mancha Vermelha. Foi assim que as pessoas aprenderam que era uma tempestade gigante, semelhante a um ciclone, que não parou durante toda a história das observações de Júpiter. Foi também a primeira vez que raios foram detectados fora do nosso planeta natal. E no espectro invisível, a Voyager 1 notou que Io agia como um gerador elétrico para Júpiter. Íons, que são partículas carregadas, voavam constantemente em direção ao gigante gasoso. Esta corrente elétrica era de 5 milhões de amperes. Logo, a Voyager 1 continuou sua jornada. 5 meses depois, a Voyager 2 também se aproximou de Júpiter, que tem anéis ao redor. No entanto, eles não são como os de Saturno. Os de Júpiter consistem principalmente de poeira. Quando satélites rochosos do planeta colidiram, se transformaram em pequenos detritos. Gradualmente se transformaram em poeira fina. Então a Voyager 2 se aproximou da Europa. Esta lua está completamente coberta por uma crosta de gelo, e abaixo dela pode haver um oceano líquido onde é capaz de existir vida. A Voyager 2 foi a primeira a capturar as rachaduras na crosta de gelo desse satélite natural. Enquanto voava perto de Io, a Voyager 2 descobriu que 6 vulcões em sua superfície ainda estavam em erupção. Isso significava que os períodos de atividade deles poderiam durar meses. Ambas as sondas espaciais circularam o gigante gasoso várias vezes e depois foram mais adiante no espaço. Tal manobra gravitacional permitiu que ganhassem mais velocidade e economizassem combustível para a viagem. Em 9 de novembro de 1980, a Voyager 1 já havia viajado 8 distâncias Terra-Sol desde a partida. Então chegou a Saturno e descobriu 3 novos satélites do gigante gasoso:
Atlas, Prometeu e Pandora. Isso provou a teoria de que essas foram as luas que mantiveram os anéis do planeta alinhados. Também descobriu-se que, ao contrário dos de Júpiter, os anéis de Saturno também continham gelo. A Voyager 1 deu uma conferida em Titã, o maior satélite de Saturno, que é 50% maior que a nossa Lua e tem até uma atmosfera. É o único lugar no Sistema Solar, além da Terra, onde é provado que a água líquida existe. É por isso que os cientistas não negam a possibilidade de vida lá. Então, na hora de outra manobra de gravidade. A sonda mais uma vez se afastou da órbita do planeta. Desta vez estava mirando para cima em relação à linha do desfile dos planetas. Quase um ano depois, a Voyager 2 chegou lá. Ela fez um sobrevoo em vários satélites gelados de Saturno. Supostamente, há muito tempo, essas luas colidiram e retiraram enormes pedaços de gelo e rocha um do outro. Esses detritos orbitaram Saturno, colidiram e lentamente desmoronaram em poeira, consistindo de gelo e rocha. Foi assim que nasceram os famosos anéis de Saturno. Outra manobra de gravidade e a Voyager 2 partiu para o próximo gigante gasoso. 5 anos depois, chegou ao seu destino a 17 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem se aproximou de Urano. A Voyager 2 descobriu 11 novas luas ali. Também descobriu que Urano era o planeta mais frio do Sistema Solar. Sua temperatura é de menos 213 graus. Isso é 4 vezes mais frio do que a temperatura no Polo Sul. Naquela época, a rede de espaço profundo estava sendo testada na Terra pela primeira vez. É uma rede de radiotelescópios em todo o planeta. Eles miram em certos pontos do céu para estabelecer comunicação com objetos extremamente distantes. Esses telescópios têm recebido com sucesso sinais das Voyagers 1 e 2. 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 já havia percorrido 23 distâncias Terra-Sol e chegou a Netuno. Foi a primeira vez que as pessoas receberam imagens tão próximas desse planeta azul. A sonda descobriu 6 novas luas ali e também tirou as primeiras fotos dos anéis do planeta. Os engenheiros desligaram as câmeras do objeto espacial para poupar energia e poder usar o seu computador principal e os instrumentos que mediram o vento solar e interestelar. A Voyager 2 deixou Netuno e foi para o espaço profundo. Por isso, não precisava mais das câmeras. Alguns meses depois, a 1 enviou sua última foto para a Terra. Era um retrato de família de todo o nosso sistema solar. Cada ponto pálido era um planeta. Você mal consegue reconhecer a Terra na imagem. Depois disso, a câmera foi desligada para economizar energia. Este foi o início da missão interestelar para a Voyager 1. Por 15 anos, ela estava voando para a borda do sistema solar. Em 16 de dezembro de 2004, passou pelo choque de terminação. É aqui que o vento solar, de repente, desacelera e esquenta após colidir com o vento interestelar. A sonda espacial conseguiu suportar esse teste e continuou sua jornada. Em 2007, a 2 cruzou o mesmo limite. Nesse ponto, os sensores registraram uma temperatura de cerca de 130 graus, mas a sonda conseguiu resistir a isso e continuou sua jornada pelo cosmos escuro. Ambas as Voyagers se moveram pelo espaço interestelar em direções diferentes e descobriram que a heliosfera, essa bolha de vento solar, não é perfeitamente redonda, parece mais com um ovo. 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Agora também é o mais distante da história humana. Em 5 de novembro de 2018, a 2 também deixou o sistema solar. As duas sondas continuaram sua jornada para o espaço profundo. No momento, as Voyagers estão operacionais há 44 anos. A 1 percorreu 153 distâncias Terra-Sol e está avançando a mais de 61 mil quilômetros por hora. Em cerca de 300 anos, as duas chegarão à nuvem de Oort. Essa é uma região hipotética ao redor do sistema solar, com nada além de asteroides e blocos de gelo. Os cientistas acreditam que podem atingir as estrelas mais próximas nos próximos 40 mil anos. Talvez um dia entrem nesses sistemas estelares e explorem mundos desconhecidos. Pode haver planetas ali que se pareçam com os nossos. As sondas podem até encontrar uma civilização inteligente lá. Por este motivo, cada Voyager carrega um disco de ouro com uma mensagem.
existem 115 imagens. Entre elas estão nossos sistemas numéricos, um mapa do sistema solar e imagens dos planetas, diagramas de DNA humano, retratos de pessoas e paisagens da Terra. Há também saudações em 55 línguas, incluindo a mais antiga e mais nova delas. E ainda 90 minutos de música de todos os cantos do nosso planeta. As Voyagers ainda carregam um dispositivo para reproduzir esses sons. Se outra civilização se apossar desse disco, seus cientistas podem decodificar os dados passo a passo. Então, essa civilização pode decidir nos fazer uma visita amigável. No entanto, terá que repetir a jornada heróica das Voyagers. Dezenas de anos-luz através do espaço escuro. Em seguida, cruzando a fronteira do Sistema Solar. E, finalmente, passando por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e o cinturão de asteroides em direção ao pequeno planeta azul. Só podemos esperar que as pessoas sejam avançadas o suficiente para recebê-las.